Salve, tudo bem, gente? Bom, falar da final da Champions ontem, Paris Saint-Germain e Arsenal. Paris Saint-Germain foi campeão. Acho que dá pra falar que foi uma final, talvez tecnicamente não foi uma final que brilhou tantos olhos, né? Foi um jogo muito... Cada equipe com as suas estratégias. O PSG manteve a questão de ser um time muito ofensivo, de buscar o gol o tempo inteiro. O Arsenal foi mais pragmático, a estratégia de fazer um gol e se defender. E foi mais ou menos isso que se refletiu durante a maior parte do jogo, né? O Arsenal conseguiu o gol logo no começo do jogo, e aí a partir disso o jogo ficou... todas as ações do jogo ficaram para o PSG basicamente. O PSG ocupava o campo de defesa, o PSG ocupava o campo de defesa do Arsenal, sofria pouco com contra-ataques, porque o Arsenal dificilmente conseguia espaços, porque o Paris Saint-Germain se defendia muito bem. Primeiro tempo foi mais disso, depois que o Arsenal fez o gol, se fechou lá atrás. Não que seja uma estratégia errada, mas acho que faltou um pouco mais de ousadia do Arsenal na questão de buscar os gols. Tanto que o Arsenal no primeiro tempo ele só foi conseguir um escanteio, acho que já no final do jogo, só que o juiz acabou não deixando cobrar escanteio porque ele demorou muito, foi alguma coisa assim, se não me engano. Mas o primeiro tempo foi mais disso. O Arsenal fez um gol, se defendeu, o PSG ficou a maior parte do tempo com a bola. E no segundo tempo também, até o Paris Saint-Germain fazer o gol, também continuou do mesmo jeito. A Arsenal tinha poucos contra-ataques. Inclusive, durante o jogo inteiro, o Arsenal, uma jogada muito forte do Arsenal, que é os escanteios, o Arsenal não conseguiu aproveitar muito disso. Então o Arsenal, eu vou passar um resumo geral das estatísticas do jogo, mas o Arsenal só teve 3 escanteios durante o jogo inteiro, o PSG teve 11. E lógico, em questão de passes, em questão de tempo com a bola, posse de bola, o PSG foi muito superior. Não que o PSG não tenha... O PSG não jogou tecnicamente não foi um grande jogo do Paris Saint-Germain. Tecnicamente. Se a gente analisar na semifinal contra o Bayern, tecnicamente foi um jogo muito mais vistoso, melhor de se ver, mas lógico, por ser uma final, o aspecto é totalmente diferente. É um jogo só, né? Então, como eu falei, eu acho que o Arsenal poderia ter sido um pouco mais ousado na estratégia, mas o Arsenal, acho que ele também teve mérito de dificultar muito o PSG, porque o PSG é a melhor equipe do mundo, é a mais forte tecnicamente no mundo. E em questão de contra-ataque também, é a mais forte. O Arsenal teve mérito em anular essa questão do Paris Saint-Germain, teve que fazer o Paris Saint-Germain tentar achar outros caminhos que não contra-ataque. Então o Arsenal adotou a estratégia de se defender mais, o Paris Saint-Germain continua sendo muito ofensivo, que é uma característica do Paris Saint-Germain, só que de forma diferente. Não pôde depender apenas de contra-ataques. O Paris Saint-Germain teve contra-ataques no jogo, mas bem poucos comparados no jogo contra o Bayern, por exemplo. Então foi uma final muitos duelos físicos, muitos embates, mas acho que dá pra dizer que foi uma boa final, mas da questão assim de brilhar os olhos não foi isso tudo, né? A emoção ficou mais para a prorrogação e pênaltis mesmo. Arsenal perdeu o título, mas pela temporada que o Arsenal fez sendo campeão da Premier League, eu acho que não tem como você não citar os frutos, né, do trabalho que o Arteta vem fazendo no Arsenal nos últimos anos. Essa temporada finalmente foi coroada com o título da Premier League, então não é uma temporada para o torcedor do Arsenal, no caso,
não erguer a cabeça e olhar pra frente, né? Porque foi uma temporada que coroou, né, os anos de trabalho do Arteta no Arsenal, de recuperar o Arsenal, do que o Arsenal vinha sendo antes dele, né? Porque o Arsenal antes do Arteta mal conseguia se manter, né, para classificar na Champions, disputava a Europa League, e com o Arteta o Arsenal é um time muito mais consolidado, muito mais, tem uma filosofia de jogo, já vem há anos, e finalmente nessa temporada foi coroado com a Premier League. Depois do final do jogo teve uma entrevista do Declan Rice. Gostei muito assim da postura dele como capitão, assim. Lógico, na entrevista ele fala que foi muito cruel, né, perder o título nos pênaltis da maneira que foi, porque o Arsenal ficou muito perto do título. O Rice ele fala que, lógico, perder esse título da final da Champions não é algo que define, né, a equipe do Arsenal, porque o Arsenal é um time muito forte, são guerreiros mesmo dentro de campo, assim. Dá pra ver que o time do Arsenal é totalmente fechado assim, com as ideias de jogo do técnico, do Arteta. E que Rice também deixou claro na entrevista que o objetivo deles é estar de volta na Champions, disputando novamente na próxima temporada, né? E acho que não tenho dúvida que vai ser assim, porque o Arsenal já vem cada vez mais na última Champions também já tinha chegado perto, nessa conseguiu chegar na final depois de tantos anos. Então o Arsenal acho que está no caminho certo, assim como o PSG também estava trilhando esse caminho, né? O PSG conseguiu finalmente ser coroado com a primeira Champions na temporada passada e o trabalho se consolidou ainda mais com o segundo título, né, consecutivo já nessa temporada. Então, eu acho que dá pra dizer que foi isso. Foi uma final que não foi um jogo brilhante tecnicamente, mas mesmo assim, né, indo para os pênaltis, não tem como você não ter esse lado emocional nos pênaltis. As estatísticas gerais do jogo foi posse de bola, como eu falei, o PSG foi muito superior, 75%, a Arsenal teve 25%. Total de finalizações de chutes, o PSG também superou, teve 21 finalizações, o Arsenal 7. Lógico que grandes chances criadas, aí já é outra questão, eu acho que, se não me engano, o PSG teve 3 ou 4, o Arsenal teve menos também, acho que o Arsenal teve pouco também, teve menos que o PSG. Escanteios, o Paris Saint-Germain teve 11, o Arsenal teve 3 só. Esse é um ponto assim para se lamentar, né, pelo lado do Arsenal, porque o Arsenal se destacou muito, né, na temporada pela questão de ser forte, né, em jogadas de escanteio. E, infelizmente só teve 3 chances do Arsenal em escanteio, né? O PSG teve 11. Passes, que aqui é um reflexo também da questão da porcentagem de posse de bola, o Paris Saint-Germain teve 889 e o Arsenal 285. E nos duelos, o PSG também conseguiu ter uma vantagem, 54% para o Paris Saint-Germain e 46% para o Arsenal. Duelos aqui está contando duelos no chão, duelos aéreos, duelos de drible. Então, o Paris Saint-Germain teve uma pequena vantagem também. Teve outras estatísticas que foi mais equilibrado, se não me engano foi de desarmes, acho que ficou bem parecido, assim, ficou bem próximo as duas também. Mas acho que é isso. Tecnicamente, assim, das duas equipes, dá pra dizer que acho que o PSG foi melhor, mas não foi um jogo muito vistoso, não foi um jogo que divertiu tanto. Foi mais emocionante já na questão da prorrogação e pênaltis mesmo. E a última coisa para destacar é depois, né, que o Paris Saint-Germain é campeão, imediatamente o Marquinhos vai abraçar o Gabriel Guimarães, que teve esse roteiro cruel, né, do Gabriel Guimarães perder o pênalti, justo ele que foi um dos melhores zagueiros na temporada, talvez até o melhor, mas futebol é assim. E o Marquinhos, muito legal da parte do Marquinhos, após ser campeão, imediatamente dar um abraço
Gabriel Guimarães para confortar, né? E eles que provavelmente os dois vão ser titular na zaga do Brasil. E o Marquinhos também já tinha passado por esse momento difícil também, de perder o pênalti que eliminou o Brasil na última Copa, então fica esse gesto legal do Marquinhos. E o Guimarães... Guimarães fez uma excelente temporada e mesmo com ele perdendo esse pênalti não apaga o zagueiro de alto nível que ele é. Bom, é isso. Paris Saint-Germain campeão mais uma vez. A Arsenal também vai vir forte também para as próximas temporadas também, que é um trabalho que está cada vez mais tendo frutos. E não é à toa que conseguiu ganhar a Premier League finalmente e chegou na final da Champions depois de tantos anos. Então só tende a crescer cada vez mais. É isso, tamo junto. Gostou do vídeo? Deixe seu like. É nóis.